a verdade? Já conhecemos a verdade, mas onde está a verdade? Será que a verdade está entre as religiões? Está entre a liderança religiosa? Você conhece a verdade? Onde está a verdade? Como saber onde ela se encontra? Como viver a verdade? Esta é uma pergunta muito interessante. Você sabe agora que o inimigo conhece toda a verdade, mas ele não se firmou nela e por isso ele não foi liberto. E aquele que conhece toda a verdade e não se firma nela está na mesma condição do anjo rebelde. Sabe o que diz Oséias capítulo 4, versos 1, 2, 3 e 6? Diz assim, ó: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Na terra só prevalece assassinatos, mentira, falso juramento, roubos e adultérios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Diz o verso 6 de Oséias capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, as pessoas estão sendo destruídas não porque não tem cheque especial, não porque não tem casa na praia, não porque não tem um carro 0 quilômetro, não é por isso não. As pessoas estão sendo destruídas porque falta o conhecimento. E Deus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta é, a verdade liberta do quê? Ela liberta dos vícios, da depressão, liberta da dúvida, do medo, da ignorância. A verdade liberta da solidão, do vazio da alma. A verdade liberta a pessoa das garras de Satanás. Olhe bem aqui, chega mais perto. Se aproxime. Vamos conversar um pouquinho. Já somos amigos, não é mesmo? Então vou lhe dizer uma coisa muito importante. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é a própria verdade. Ele ama você. Você veio hoje estudar este assunto, não veio por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente feliz, transformada. Por isso, você precisa conhecer a verdade cada dia mais. O tema não para por aqui. Você deve continuar pesquisando, se aprofundando cada vez mais, porque assim a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Quer ser transformado? Quer ser uma nova criatura? Quer andar na verdade? Quer ser salvo? Quer ter Jesus no coração? Quer receber as virtudes do sangue de Jesus? Quer que se cumpra na tua vida a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ah, se você deseja, meus parabéns. Então, se você deseja, aonde você estiver, fique de joelhos. Ajoelhe-se, porque eu vou me ajoelhar agora e nós vamos orar a Deus de joelhos, demonstrando a nossa decisão, a nossa entrega a Jesus para seguirmos a verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Abençoa esta pessoa que está de joelhos orando comigo. Manifesta sobre a vida dela o poder do Espírito Santo e que se cumpra a tua palavra de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, como pastor da tua igreja e em nome de Jesus, peço uma bênção para este homem, para esta mulher, para esta pessoa que ora comigo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus, a ti me entregarei, sim, tudo a ti darei, com resolução, submisso irei, depor-me aos pés do
Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. O tema de hoje é um tema impressionante, forte. E eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você pudesse abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque o tema de hoje é a estratégia do inimigo. Na verdade, o inimigo tem planos para destruir as pessoas. Mas o nosso Deus tem um plano especial, que é o plano da salvação. E hoje você vai saber a estratégia do inimigo. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: nesse grande conflito entre o bem e o mal, o inimigo pretende elaborar alguns planos e pretende destruir as pessoas de uma forma muito inteligente, que as pessoas não percebam que aquilo é uma obra dele. Mas Deus ama tanto você, Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele revelou na sua palavra a estratégia do inimigo para que nós não viéssemos cair nas suas ciladas. No livro de Daniel, no capítulo 7, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 1, 2, 3, e 4, 5, 6 e 7, fala de 4 animais. No versículo 4 fala do primeiro animal, que era um leão com asas. Depois, no versículo seguinte, fala de um urso com 3 costelas na boca. Depois fala de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois fala de um animal terrível e espantoso, que tem 10 chifres e que tem dentes de ferro e unhas de bronze. Estranho, você não acha? Pois é. Aqui em Daniel, no capítulo 8, falando desse mesmo assunto, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito assim, ó. Veja só. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Presta atenção agora. E deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Esse texto está dizendo que Satanás tem um plano de jogar a verdade por terra. Lembra do estudo anterior sobre as colunas da verdade? A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira o Espírito Santo, a quarta a Bíblia e a quinta os 10 mandamentos? Pois é, aqui em Daniel 8, verso 12, Deus nos adverte e revela dizendo, Satanás pretende jogar a verdade por terra. E se você ler Romanos 1, 25, lá diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então lá em Romanos, a revelação de Deus diz, eles irão mudar a verdade é mentira. Aqui em Daniel diz, eles vão jogar a verdade por terra. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar a verdade por terra? Analisemos, a primeira verdade é Deus. Será que o diabo pode jogar Deus por terra? Claro que não. Será que o diabo pode jogar Jesus por terra, segunda verdade? E o Espírito Santo? E a Bíblia? E os 10 mandamentos? Será que o diabo tem esse poder todo? Com certeza não. Ele não pode. Ora, se ele não pode fazer isso, então como entender Daniel 8, versículo 12? Que lançou a verdade por terra. Pois é, aqui está um ponto crucial. E para você entender isso, me acompanhe em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, você vai acompanhar agora. E você irá entender qual é o caminho, qual é a estratégia de Satanás a fim de jogar a verdade por terra. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 17, lemos assim, Veja aqui, Apocalipse 17, está bem aqui. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Impressionante, não é? É, meu amigo. Então agora entenda bem. Mulher, aqui está uma mulher. Satanás usaria uma mulher. Mas em profecia, o que significa mulher? Lembra?
Mulher significa igreja. Portanto, esta mulher do capítulo 17 representa uma igreja. Uma igreja que o inimigo usaria para pisar na verdade. E por que Satanás usaria uma igreja? Ora, essa é uma grande estratégia. Porque se o diabo coloca uma igreja, e nesta igreja tem Bíblia, tem oração, tem cânticos, tem tudo isso, as pessoas com certeza seriam atraídas. Você sabe, há muitas pessoas que chegam ao ponto de dizer o seguinte, ó, onde falar de Deus para mim tá bom. Falou de Deus, amém. Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque Apocalipse 17 revela que Satanás usaria uma mulher. E mulher em profecia significa igreja. O diabo usaria uma igreja para pisar na verdade. Mas como é isso? Aqui, ó, no versículo 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, isto é, uma igreja. Lembra? E diz, montada numa besta, tal, sobre a besta falaremos um outro dia. Aí o versículo 4 diz, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Isto aqui está dizendo que essa mulher é muito rica, uma igreja muito rica. E o versículo 5 diz, aliás, o versículo 4 ainda, diz, na sua mão trazia um cálice de ouro, e dentro do cálice tinha abominação, imundícia e prostituição. Esse cálice representa as doutrinas, os ensinamentos desta igreja. E o que tinha dentro do cálice como abominação. O que é abominação? Em Apocalipse 21, versículo 27, diz que quem pratica abominação não será salvo. Ou seja, quem beber do cálice dessa mulher não será salvo. Lá em Provérbios 28, versículo 9, diz que abominação é fugir da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Lá diz, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Portanto, a abominação é alguma coisa que desagrada a Deus, que é repugnante aos olhos de Deus. Então, a Bíblia diz que essa mulher tinha um cálice, e dentro do cálice tinha abominação. Isto é, esta mulher, que representa uma igreja, teria uma doutrina que leva as pessoas a fugirem da verdade, a fugirem dos mandamentos, mas de uma forma suave, em nome de Deus. Percebeu a estratégia bem montada, bem bolada? Depois, dentro do cálice, tinha também, além da abominação, tinha imundícia. Imundícia, sujeira. Nesse caso, é uma sujeira espiritual. E lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 e 27, diz que esta imundícia está ligada à idolatria. E também a um coração duro, coração de pedra. Portanto, a imundícia que, de acordo com a Bíblia, aparecia no cálice dessa mulher, simboliza a idolatria e também a dureza de coração. E por último, tinha dentro do cálice a imundícia da sua prostituição, ou seja, havia prostituição. De acordo com a Bíblia, prostituição seria a atitude desta igreja mudando a verdade em mentira, ou seja, prostituindo a verdade. Quando a Bíblia diz uma coisa e esta igreja diz outra, ela está nada mais, nada menos que prostituindo a palavra de Deus, prostituindo a verdade. A verdade é essa aqui, mas as pessoas dizem outra coisa. Isto é, prostituir a verdade. E para entendermos isso, podemos dar uma olhadinha em Romanos 1, 25, que diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então você percebeu que esta mulher, com todas essas características, refere-se a uma igreja. E o versículo 5 diz que na sua fronte, na fronte da mulher, na testa dela, estava escrito Babilônia. A palavra Babilônia aí significa confusão. Neste caso, confusão religiosa. Estava escrito Babilônia, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Mãe das meretrizes? O que quer dizer meretriz? Meretriz quer dizer prostituta. Neste caso, esta mulher é mãe das meretrizes, no plural. Isto é, esta mulher é a igreja mãe e as meretrizes são as filhas dela. Ou seja, a mãe é uma igreja
e as meretrizes, as filhas, são também igrejas. Você está diante de um complexo religioso. Você está diante de um grande movimento religioso que envolve a igreja mãe e as igrejas filhas. A mãe é prostituta e as filhas também são. E tudo isso nas mãos de Satanás. Em Apocalipse 3, versículo 9, e Apocalipse 2, versículo 9, também afirma ali, usando uma frase, Deus adverte para que nós tomemos cuidado com a sinagoga de Satanás, isto é, com a igreja de Satanás. Aqui no versículo 6 de Apocalipse 17 está escrito, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos? Porque no passado, esta mulher, que representa uma igreja, assassinou muitos cristãos. E o sangue desses cristãos foi derramado. Por isso a Bíblia fala que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Meu amigo e minha amiga, esta mulher, com essas características todas aqui, é símbolo de uma igreja. E as meretrizes representam igrejas que saíram desta mãe. A pergunta é, que igreja é essa? Onde ela está estabelecida? A palavra de Deus responde tudo isso. Me acompanhe e vamos analisar isso. Preste atenção, hein? E se você é uma pessoa sincera de coração, você irá entender perfeitamente e não só entender, como irá aceitar também a palavra de Deus. Aqui em Apocalipse 17, no verso 3, diz que a mulher estava montada numa besta e a besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças. Veja agora o que diz o Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está a resposta. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Percebeu? Então, esta mulher está estabelecida num lugar geográfico onde tem 7 montanhas, 7 montes. E você sabe, Roma é a cidade das 7 colinas. Portanto, esta mulher, ou seja, esta igreja está estabelecida em Roma. Esta igreja é a igreja romana. A igreja romana, com essas características todas de riqueza e que estava embriagada com sangue, porque na Idade Média ela perseguiu, matou muitos cristãos. Assim, Satanás usaria esse movimento religioso, não só da mãe, como das igrejas filhas que saíram dela. Satanás usaria tudo isso, sabe para fazer o quê? Para dizer meias verdades, para misturar verdade com mentira. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, as pessoas, muitas vezes, aceitam qualquer pregação, qualquer mensagem, e na hora do desespero, as pessoas procuram qualquer religião e vai seguindo. Tome cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você precisa seguir o caminho certo, a verdade. Satanás usaria esse movimento religioso que acabei de apresentar a você para pisar na verdade, para jogar a verdade por terra. Será que a verdade já foi lançada por terra no seu coração? Então vamos conversar sobre isso. Será que a verdade, chega mais perto, será que a verdade de Deus já foi lançada por terra na sua vida? Será que você também não está vivendo hoje um momento de dificuldade na sua vida espiritual? Será que você também não passou por algum tipo de engano? Eu vivi nesse engano durante algum tempo, mas a verdade me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos nossos próximos temas, você compreenderá muito melhor tudo isso. Mas tome cuidado, porque Satanás usaria movimentos religiosos para enganar você. Mas em nome de Jesus, você não será enganado, porque Cristo Jesus te colocou aqui para você conhecer toda a verdade da palavra de Deus. Você quer ser firme na verdade? Quer andar na verdade? Quer se libertar de todo o engano, de toda a estratégia do inimigo? Se você deseja isso,
Então, meu amigo, meus parabéns para você. Minha amiga, meus parabéns para você também. E agora eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os olhos e orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome pelas revelações da tua palavra. Nós percebemos agora que o inimigo usaria movimentos religiosos para pisar na verdade. Mas também sabemos que o Senhor iria enviar uma bênção especial para nos livrar das garras e das estratégias do inimigo. Nesse instante eu te peço uma bênção em favor dessa pessoa que está estudando a Bíblia conosco, para que ela não seja enganada jamais, mas que a luz da verdade brilhe em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar, meio à escuridão. Tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você hoje para fazer um estudo muito importante. O tema de hoje é Deus e o conflito. Como estudamos nas reuniões anteriores, percebemos que existem as colunas da verdade. E percebemos também que existe aí a estratégia do inimigo para pisar na verdade. Hoje saberemos como aconteceu esse atentado à primeira coluna da verdade, que é Deus. Veremos então a doutrina sobre Deus dentro do contexto do conflito, do grande conflito. A primeira pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus para você? De acordo com Jeremias, Deus é a verdade. Mas você pode dizer que Deus é o Criador, que Deus é o Pai de Jesus Cristo, que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo isso está correto. Mas isto não prova ainda que você conhece a verdade, que você conhece Deus. Então, quem é Deus? De acordo com a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, lemos assim a respeito de Deus. 1 João 4, verso 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus,
pois Deus é amor. Percebeu? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, será que as pessoas conhecem a Deus? Uma outra pergunta deve ser feita. As pessoas amam? Ora, se as pessoas amam, elas conhecem a Deus. Se elas não amam, não conhecem a Deus. Porque a Bíblia fala, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O grande problema é que se Deus é amor, é uma verdade, mas o problema é o seguinte, é que Satanás é ódio, é mal. E lá em Daniel capítulo 8, versículo 12, está escrito que Satanás pretende lançar a verdade por terra. Como é que Satanás jogaria a verdade sobre Deus por terra? O diabo pode jogar Deus por terra? Não, claro que não. Ele não pode, jamais, nem podemos pensar uma coisa dessas. Mas já que ele não pode fazer isso, então o que ele faria para pisar na primeira verdade que é Deus? É simples. Você analisando no contexto da Bíblia, perceberá 3 atributos que nós vamos agora usá-los para Deus. Primeiro, Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Segundo, só Deus é digno de receber adoração. Está em Mateus capítulo 4. E terceiro, só Deus pode perdoar o pecador. Está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Repetindo, Deus é amor, só Deus é digno de receber adoração e só Deus pode dar o perdão. Então, como é que Satanás colocaria esta verdade aí no contexto do conflito para pisar nela? É simples. Satanás sempre alimentou no coração um desejo terrível. Presta bem atenção. Um desejo terrível. Eu vou ler para você o livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele menciona exatamente a respeito desse assunto. Na verdade, o que eu vou ler aqui é o sonho de Lúcifer. O sonho de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12. Do versículo 12 até o versículo 14. Tá legal? Presta bem atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei... Olha aqui, chega mais perto, Pode vir, mais pertinho, vem mais. E serei semelhante ao Altíssimo. Você viu o sonho de Lúcifer? Viu o plano dele, o que ele estava maquinando na sua cabeça? Ele estava pensando algo absurdo mesmo. Ele pensava o seguinte, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Que absurdo, você não acha? Satanás querer ser semelhante ao Altíssimo, querer tomar o lugar de Deus. É isso que o profeta Isaías está falando aqui. E aí, é possível isso? Claro que não. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ele foi expulso do céu e com ele os seus anjos. Então esse sonho dele caiu por terra. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele foi expulso do céu. Ele pecou. O pecado da rebelião, o pecado contra Deus, o levou a cair, a ser expulso. E realmente Satanás foi expulso do céu. E infelizmente, sabe para onde ele veio? Infelizmente, ele veio para a terra. E ao chegar aqui, ele começa a trabalhar para levar o Adão e a Eva ao pecado. E vejam qual foi a estratégia que ele usou para levar Adão e Eva ao pecado. Me segue, me acompanha. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Gênesis. E vamos ver o que é que Satanás fez exatamente para levar o primeiro casal ao pecado. Você percebeu que ele queria ser semelhante ao Altíssimo e não conseguiu, é claro. Então, ao ser expulso do céu, ele vem para a terra e vai para o primeiro casal tentar o que ele não conseguiu. Veja aqui,
Gênesis capítulo 3, versículo a partir do 1. Fala, a serpente era mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, e ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, para que não morrais. E aí vem o versículo 4, diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Número 5. Olha agora o número 5. Pode chegar até um pouquinho mais perto que eu vou ler para você ouvir bem atentamente. Verso 5, ó. Porque Deus sabe, disse Satanás, Deus sabe que no dia, atenção, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Percebeu? Ele lá em Isaías queria ser semelhante ao Altíssimo, não deu certo. Agora aqui para Adão e Eva ele diz, olha, coma do fruto e você será como Deus. O que ele tinha de sonho no coração, ele agora passou para a Eva e também para o Adão. Infelizmente o Adão e a Eva pecaram e infelizmente este mundo foi entregue a esta estratégia terrível, ao pecado. E aí, nos dias de hoje, Satanás continua trabalhando a fim de jogar a verdade sobre Deus por terra. Lembre-se, Deus é amor, só Deus é digno de adoração e só Deus pode dar o perdão. Satanás queria dominar lá em cima e ser semelhante a Deus lá, não deu certo. Tentou aqui o Adão e a Eva e eles caíram em pecado. Mas o diabo continua a lutar e ele quer lutar cada dia mais a fim de levar você a se afastar de Deus, a levar você a ter a verdade sobre Deus por terra no seu coração. Mas Satanás não vai conseguir em nome de Jesus. Mas ele tem insistência, hein? Observe o que diz a Bíblia a respeito deste tão delicado assunto. De acordo com a Bíblia, alguma outra pessoa pode receber adoração? Por exemplo, um anjo. Se um anjo aparecer para você, agora, um anjo de Deus, você acha que o anjo poderia ser adorado? Nos nossos dias existem aí doutrinas sobre os anjos. E algumas pessoas acham que os anjos devem ser adorados. Quando o anjo apareceu para Maria, a Virgem Maria, será que ela adorou o anjo? Quando o anjo apareceu para São João no Apocalipse, será que ele adorou também o anjo? Vejamos o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Confira comigo. Aqui está, ó. 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Percebeu? Olha, o anjo disse, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E o anjo diz, adora a Deus. Que anjo, hein? Esse é o anjo verdadeiro. João se prostrou aos pés dele e disse, não faça isso, adore somente a Deus. Que bênção. E tem mais. Vamos ver o que aconteceu agora com o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro. O que ele falou, o que aconteceu com ele e Cornélio nesse contexto de adoração. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, encontramos exatamente esta citação. Atos 10, versículos 25 e 26. Está escrito, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou e disse, ergue-te, que eu também sou homem. Veja que Pedro não aceitou a adoração, veja que o anjo não aceitou a adoração, ou seja, de acordo com a Bíblia, só Deus deve ser adorado, e mais ninguém. E Satanás queria ser adorado lá no céu e não deu certo. Aqui na terra, ele tenta ser adorado. E a Bíblia afirma que só Deus deve ser adorado. Em outras palavras, a verdade sobre Deus, Satanás tem procurado pisar ao mudar esse princípio da Bíblia. Hoje, em nossos dias, existem pessoas que adoram o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as estátuas,
Tem pessoas que praticam a verdadeira idolatria. E existem ainda pessoas cristãs que se curvam diante de pessoas, diante de líderes religiosos, diante de pontífices religiosos. Há pessoas que se curvam diante dos homens. E a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus. Quando Satanás coloca aí um líder religioso para ser adorado, ele está pisando na verdade. Quando Satanás coloca aí uma doutrina de que o homem pode perdoar o pecado do homem, que a pessoa pode confessar os seus pecados para um outro homem, com esta ideia, ele está pisando nesta verdade. Porque a verdade sobre Deus é amor, só Deus merece adoração e só Deus pode trazer o perdão. Então, resumindo, o que o diabo quer é misturar a verdade com a mentira. Ele quer que as pessoas até frequentem alguma religião, mas que não amem, que não tenham amor no coração. E as pessoas que não amam a Deus e não amam ao próximo, não têm amor no coração, têm uma religião falsa, uma religião de fachada, uma religião de aparência. É isso que Satanás quer, que as pessoas vivam de aparência. E aí está uma estratégia dele. Aí você percebe que a verdade sobre Deus vai sendo minada e pisada. E quando as pessoas adoram o homem, adoram as coisas, se curvam diante disso, a verdade sobre Deus continua sendo pisada. E quando os homens confessam os pecados para o próprio homem, aí também a verdade vai sendo pisada. Desta maneira, Satanás tem pisado na primeira verdade e tem lançado por terra. Como diz Daniel 8:12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Agora, me acompanhe. Me acompanhe aqui. Olha aqui. A palavra de Deus nos diz assim, aqui no capítulo 18 do Apocalipse, versículo 4. Está escrito assim: ouvi a voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. O que é isso? Isso é o seguinte, conforme vimos nos estudos anteriores, Satanás usaria uma igreja para pisar na verdade. E agora Deus está dizendo para você, sabe o quê? Que você deve sair do erro e vir para a verdade. Deve sair do caminho errado e seguir o caminho certo. Você deve adorar somente a Deus. E deve confessar os seus pecados somente a Deus em nome de Jesus. E deve ser um cristão que ame a Deus e que ame também o próximo. Assim, a verdade da palavra de Deus será restaurada no seu coração. Você deseja ter a verdade de Deus restaurada no seu coração? Você quer que eu ore por você para que a verdade de Deus seja restaurada na sua vida? Se você deseja assim, se esse é o desejo do seu coração, então eu lhe convido a abaixar a cabeça, fechar os olhos e orar comigo. Ó Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é digno de ser honrado, adorado e glorificado. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos para que possamos adorar somente o Senhor. E que esta pessoa que está estudando a Bíblia comigo agora, que ela seja uma adoradora verdadeira, um adorador verdadeiro daquele que fez o céu e a terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal.
pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais Olá, tudo bem? O tema de hoje é maravilhoso. Vamos falar sobre Jesus e o grande conflito. Aqui em João 14, verso 6, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a maior verdade sobre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém será salvo senão por ele. A questão é a seguinte: lá em Daniel 8, verso 12, diz que Satanás jogaria a verdade por terra. E para fazer isso, Satanás usaria a igreja romana e as suas filhas. E assim, Satanás pisaria na verdade. Jesus é a verdade. Eu pergunto, será que Satanás pode jogar Jesus por terra? Claro que não, absolutamente não. Então, como ele trabalharia para pisar na verdade sobre Jesus? De acordo com a Bíblia, Jesus é o nosso único mediador, está aqui em 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o único mediador, Jesus é o nosso advogado, que está interligado em uma coisa com a outra, e Jesus é o nosso suficiente e poderoso Salvador. Então Satanás odeia Jesus Cristo. Esse ódio começou lá no céu. Aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, ó: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. E aí o verso 8 continua descrevendo essa guerra. Percebe aí a ira do dragão, e nesse caso o dragão é Satanás, contra Miguel. Nesse caso Miguel é Jesus. Então, desde o céu, Satanás odeia Jesus Cristo. E por isso ele começou uma terrível perseguição a Jesus. O resultado é que Satanás foi expulso do céu. E aqui na terra, Satanás continuou esta perseguição a Jesus. Quando Maria ficou grávida e Jesus então estava para nascer aqui nessa terra, para nos salvar do pecado, Satanás fez de tudo para conturbar o nascimento de Jesus. Inclusive, na época, algumas mulheres tinham casos com alguns sacerdotes e depois os sacerdotes diziam a elas, diga que a sua gravidez é obra do Espírito Santo, porque eu sou um sacerdote e você teve um caso comigo. Então, se você está grávida, é obra do Espírito Santo. E essa ideia começou a ser usada, espalhada naquela época, e quando a Maria ficou grávida e disse que era obra do Espírito Santo, então muitas pessoas não acreditaram, achando que Maria era mais uma vítima daquele sistema pecaminoso entre os homens maus. Satanás armou tudo para tentar conturbar o nascimento de Jesus. Ele não conseguiu atrapalhar, Jesus nasceu
e quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos de idade, Satanás entrou em Herodes e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A intenção era matar Jesus. Mas Deus protegeu Jesus e Jesus foi levado para o Egito. E ali ele foi protegido. Mais uma vez, Satanás perdeu a batalha. Perdeu no céu e perdeu ali no nascimento de Jesus. O tempo passou, Jesus cresceu e aos 30 anos, Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E aí, após o batismo, aconteceram algumas coisas muito interessantes que nós vamos conversar agora. Me acompanhe, por favor. Vamos analisar exatamente o que aconteceu ali após o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi batizado e após esse batismo, ele foi ao deserto. E diz a Bíblia em São Mateus capítulo 4, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí apareceu o tentador e disse, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem a segunda tentação, lança-te daqui abaixo, e aí vem a terceira tentação, e a terceira é que eu gostaria de destacar com você. Por favor, me acompanhe aqui em São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4, versículo 8. Aqui está a terceira tentação. Versículo 8. Então levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que absurdo. Satanás pediu a Jesus que o adorasse. E disse, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí diz o versículo 11, ou melhor, o versículo 10, Mateus 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que maravilha! Jesus foi firme ali. E você pode perceber que Satanás sempre tentando levar Jesus a cometer algum pecado, algum deslize, e sempre tentando atrapalhar o plano da salvação. A ira de Satanás contra Jesus começou lá no céu, depois veio para a terra, e como você pode perceber aqui, em cada fase da vida de Jesus, ali está Satanás tentando atrapalhar. Onde Jesus ia, tinha uma pessoa com problema, uma pessoa cega, uma pessoa aleijada, uma pessoa possessa, uma pessoa com algum tipo de problema. Ou seja, Satanás colocava o problema ali e Jesus chegava e tirava o problema. Jesus colocava a mão e curava as pessoas. Jesus chegava e os demônios iam embora. Jesus libertava aquela pessoa. E assim, toda a vida de Cristo foi uma vida também envolvida no grande conflito. De um lado, Satanás perturbando, atrapalhando. Do outro lado, Jesus amando, curando, libertando, salvando as pessoas. Até que o tempo foi passando. E chegou o momento em que Jesus deveria ir a Jerusalém. E ali Jesus deveria ser entregue, deveria ser preso e deveria ser morto. E aí aconteceu um fato muito curioso que nós vamos ver na Bíblia. Mas antes de ver, quero lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Satanás queria que Jesus morresse? Sim ou não? Na sua opinião, você acha que o diabo gostaria que Jesus morresse? Vamos pensar. Se Jesus morresse, o que o diabo ganharia com isso? Aparentemente nada. Pelo contrário, a morte de Cristo seria a derrota de Satanás. Mas se Satanás não tentasse Jesus, se Jesus não morresse, o que teria acontecido? Percebe? Satanás, se ele pudesse matar uma pessoa, ele mataria quem é cristão ou quem não é cristão. Ele mataria quem serve a Deus ou quem não serve. Resposta. Se o diabo pudesse matar e ele matasse um cristão, o que o diabo ganharia com a morte de um cristão? Não ganharia nada, porque o cristão morreria salvo e a morte do cristão ainda poderia salvar outras pessoas. É ou não é? Agora, se o diabo matar uma pessoa que não é cristã, além da pessoa morrer perdida, então Satanás ali conseguiu tirar uma vida. Logo, se ele pudesse matar, ele mataria uma pessoa não cristã.
Agora, e no caso de Jesus? Satanás queria que Jesus morresse ou não? Resposta: houve um tempo em que Satanás desejou a morte de Cristo, mas houve um tempo em que ele não desejou a morte de Cristo. Houve um tempo em que ele queria que Jesus pecasse. A ideia era essa. Por isso que aqui em Mateus 4, ele tenta Jesus para Jesus pecar. E à medida que Jesus não cai, veja então o que aconteceu. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia e veja o que diz São Mateus 16. São Mateus 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Está escrito: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. Pedro, atenção, hein? Atenção. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebeu? Veja, Satanás queria que Jesus morresse aqui. Satanás usou Pedro para dizer a Jesus: ó Jesus, se você sabe que vai a Jerusalém, que vai ser preso e que vai morrer, então não vá, fique aqui. É óbvio. Mas Jesus percebeu que por trás desse conselho de Pedro estava Satanás. E por isso disse: arreda-te, Satanás. Assim, Satanás tentou de todas as formas, de todas as maneiras, ele tentou atrapalhar o plano da salvação. Não conseguiu. Ele foi derrotado em tudo. Todas as vezes que ele se confrontou com Jesus, ele perdeu. E hoje ele vai perder mais uma vez, porque você já foi comprado, remido pelo sangue de Jesus. E aquele que é alcançado pelo sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. O maligno pode até tentar alguma coisa, mas ele não consegue, porque quem está em Jesus é uma nova criatura e é mais do que vencedor. 2 Coríntios 5, verso 17. Meu amigo e minha amiga, se o diabo perdeu todas na luta, no conflito entre o bem e o mal, então como fica Daniel 8,12 que diz: lançou a verdade por terra? Me acompanhe. Vamos analisar esse ponto final do nosso estudo. Como entender este assunto tão delicado e tão importante? Vamos lá. A palavra de Deus nos apresenta a profecia de que Satanás pisaria na verdade. A questão é a seguinte: aqui no meu computador eu tenho algumas informações importantes. Veja, Satanás foi ousado, muito ousado, e tentou de tudo para atrapalhar Jesus. Agora que ele não conseguiu, que ele perdeu todas, e quando Cristo morreu na cruz, Satanás estava definitivamente derrotado.